queridas irmãs, com que alegria começamos junto de seu coração, dos nossos irmãos queridos, mais um programa do nosso O Espírito da Letra. E estes dois livros que estamos fazendo, por último, exigem que a gente tire muito espírito da letra, não é? Porque tem muita coisa, muita informação técnica. O primeiro, Evolução em Dois Mundos, antes deste, foi na área da biologia. E este, agora, é na área da física, da eletrônica. Nós estamos hoje no capítulo 8º. E este capítulo ele é tão detalhado que nós vamos fazer este capítulo em duas partes. E vamos utilizar, como já fizemos algumas vezes, um resumo. O resumo inicial tem a finalidade de aclarar com objetividade aquilo que André Luiz está focando principalmente no subtítulo. Quem fez esse resumo fui eu. Depois de a gente ler o resumo, mostrar algumas imagens referentes, aí nós vamos ler o texto original do livro que André Luiz escreveu. Com isso, as pessoas têm dito, inclusive nos comentários, que fica mais fácil de entender, porque nos primeiros momentos, quando você pega o texto assim, sem ter sido esmiuçado, a pessoa se assusta, vai, não vou entender isso nunca. Porém, depois que você entende a ideia principal, fica muito mais fácil para entender o conteúdo, ok? Então, pega seu caderno, seu lápis de anotação, suas anotações para você ficar, ou mesmo no livro, né, acompanhando esta abordagem, que nós vamos dividir o capítulo 8º em dois programas, também? O capítulo 8º tem como título Mediunidade e Eletromagnetismo. Olha que interessante. O livro Mecanismos da Mediunidade está explicando como a mediunidade acontece. E para explicar isso, o Espírito André Luiz utiliza várias comparações com o reino físico, com a parte do eletromagnetismo que existe na natureza. Então agora, você vai acompanhar comigo o primeiro subtítulo no resumo que eu fiz, chamado Mediunidade Estuante. Você vai ver aí na tela, aí vocês estão vendo o capítulo 8º, no resumo. O subtítulo desse capítulo é Mediunidade Estuante. Aí é o resumo que eu fiz, tá bem? Para você já ir amaciando o raciocínio, vamos dizer assim. André Luiz explica que pelo fato dos elétrons das últimas camadas dos metais serem facilmente destacáveis do átomo, são propícios para criarem a chamada corrente elétrica, bastando a imposição de uma simples pressão elétrica para que os elétrons livres, nas camadas eletrônicas denominadas camadas de valência, se desloquem de um átomo para o átomo adjacente, criando-se a chamada corrente elétrica em certa direção. E para você entender o que nós estamos falando, você está vendo aí um átomo que possui os elétrons girando em torno do núcleo. Um átomo de sódio. Aí você vê que a última camada, você sabe que cada camada dos átomos tem um número máximo de elétrons, segundo a teoria nos explica. Então a camada inicial, a mais próxima, só pode comportar 2 elétrons. Depois a segunda camada pode ter até 8 elétrons. Quando tiver mais, ele já tem que ir para uma outra camada, que é o caso, olha. A última camada, que eles chamam camada de valência, no caso do sódio, aí você tem somente um elétron. Então os metais, eles possuem na última camada uma quantidade de elétrons que pode estar mais facilmente sendo retirada do que sendo incorporada. É mais fácil sair esse último elétron do que entrar em 7 elétrons para compor essa camada, que seriam 8 no total, não é? Então você vai ver que no slide seguinte, nós vamos entender a teoria desse elétron livre. Como está na última camada, ele está mais folgadão, né? Ele está mais assim, distante um pouco. E você vê que na imagem à direita em cima, você vê todos os núcleos reunidos, no caso de um metal, e tem sempre aquele elétronzinho que está lá, né? Por fora, assim, tranquilamente. À esquerda você vê, embaixo, essa teoria do elétron livre, porque facilita o trânsito de um átomo para outro. Eles estão mais longe daquela atração do núcleo e eles estão sozinhos. Então, se acontecer, como ele disse ali, uma pequena pressão elétrica, uma diferença de potencial de uma ponta a outra do metal,
O que acontece é que um elétron pula daquele átomo para o outro, aí deixa um espaço vazio. O átomo que está do lado manda um elétron para preencher o espaço vazio e eles vão assim pulando, como você vai ver nesse outro slide que está aí, ó. Dá uma olhadinha. Elétron que foi arrancado da sua órbita. Nessa linguiça, que parece uma linguiça, você tem aí o fio, o condutor, o metal, por exemplo. E ali dentro, ó, uma representação dos elétrons que fazem parte do metal. Então, a última camada, tá vendo ali, ó, só tem um elétron amarelinho. Quando aquele da ponta direita sai do elétron, o que está anterior a ele pula para compor o vazio. E assim eles vão sucessivamente entregando o seu elétron da última camada para formar aquilo que se chama de corrente elétrica. E essa mudança de elétron da última camada é que vai gerar a transmissão dessa ideia da corrente. Não é? Então André Luiz está falando isso. Vamos continuar na sequência do resumo. Desta forma, ele compara as pessoas que possuem mediunidade aflorada, aquela mediunidade ostensiva, espontânea, nas quais essa facilidade de percepção se deixa influenciar pelas irradiações mentais afins, o que então pede do indivíduo uma educação adequada para que possa ser corretamente aproveitada no intercâmbio mediúnico. É uma das importantes constatações que André Luiz faz, porque quando o médium tem essa corrente pronta para ser abastecida, uma entidade que se aproxima pode enviar uma pequena pressão magnética para fazer a mensagem passar por ele. E se o médium não está atento, ele vai permitir que essas coisas aconteçam em qualquer lugar. Está no ônibus lá, o espírito incorpora, chamada de incorporação. A mente da entidade envia uma mensagem e o médium está como um fio elétrico desencapado, está pronto para receber. E isso é um problema. Portanto, essa mediunidade estuante está vinculada a esse eletromagnetismo, essa transmissão de pensamento, como se fosse um fio elétrico. Mas não é bem isso, é muito mais complexo. Então, agora, depois que nós já vimos essas imagens, para você entender o que André Luiz está falando, neste pequeno resumo que eu fiz, nós vamos ler o texto original do livro. Acompanhe comigo, aí na nossa tela de leitura, o subtítulo Mediunidade Estuante. Aí está, ó. O livro é Mecanismos da Mediunidade, como está ali em cima. O capítulo 8º é Mediunidade e Eletromagnetismo. E o subtítulo é Mediunidade Estuante. André Luiz diz o seguinte, olha, aplicando noções de eletricidade ao exame do circuito mediúnico, será interessante alinhar alguns leves apontamentos. Na generalidade dos metais, principalmente no cobre, na prata, no ouro, no alumínio, os elétrons livres são facilmente destacáveis do átomo, motivo pelo qual semelhantes elementos são chamados de condutores. Isso acontece em razão desses elétrons livres serem destacáveis diante de uma aplicação, de uma imposição, de uma pressão elétrica. Uma vez que quando um átomo acusa a falta de um elétron, ele desloca de imediato um elétron do átomo ao lado, do átomo vizinho, estabelecendo-se, desse modo, a corrente elétrica em certa direção, a expressar-se sempre através do metal, permanecendo assim os átomos em posição de harmonia. Ah, estava faltando o último elétron, pega do vizinho. Ah, agora tá bom. Aí o outro fala assim, tá faltando mais um elétron, aí pega do outro vizinho. E assim vai puxando um elétron do outro, formando uma corrente. Olha que interessante. Nós já vimos as imagens para você entender. Agora, André Luiz continua no texto nesse subtítulo. Aqui temos a imagem daquelas criaturas dotadas de mediunidade estuante, abundante, facilmente perceptível e espontânea, nas quais a sensibilidade psíquica se deixa penetrar, traspassar naturalmente pelas irradiações mentais afins.
reclamando ou exigindo educação adequada para o justo aproveitamento daqueles recursos de que elas são portadoras. Então não é porque a pessoa tem facilidade de sentir a presença espiritual amiga ou não, que ela vai permitir que isso aconteça e ela não tenha domínio de si mesma. É muito comum chegar gente na casa espírita, trazida por pessoas da família ou por amigos, que dizem assim, nossa, ele não é uma pilha viva, ele onde ele está, as entidades estão falando. Ele não se controla e às vezes não entende. Porque às vezes ele pensa que é ele que está falando, mas ele não sente que é ele, tem alguém por perto. Então, o desconhecimento não é maldade. É importante que as pessoas na casa espírita, elas tenham a noção de que a falta de entendimento produz comportamentos inadequados. Porém, é preciso educar essa pessoa. E a educação do médium, que está nesse caso, já com a mediunidade aflorada, passa pela leitura, pelo passe magnético na casa espírita e pela apreensão de ensinamentos que são fundamentais, contidos no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, na conversação com pessoas mais experientes nesta matéria, para que o médium comece a perceber que há momento certo, há ambiente adequado para permitir, de forma controlada, de forma eficiente, a manifestação de um espírito. Não é porque ele tem facilidade que ele vai ser uma boa ferramenta. Não. Ele precisa estar em condições de sentir e permitir a sintonia no momento certo de entidades que sejam adequadas. Porque fora da casa espírita, e é importante que a gente lembre disso, o que nós vamos encontrar é o mundo. Esse mundo vibratório, ele é composto de entidades de todas as naturezas. Porém, no ambiente físico em que nós estamos, lá mesmo, no primeiro livro, Nosso Lar, que nós já fizemos aqui há 14 anos atrás, 13 anos mais ou menos, lá, André Luiz fala que o umbral já começa aqui na superfície da Terra. Então, quando você tem percepção mais avantajada, mais abundante, e você não tem esse equilíbrio mental, esse equilíbrio de sintonia, você não sabe como funciona, quem vai se aproximar de nós nas nossas horas de irritação, nos nossos momentos de descontração, na nossa maneira de ser muito descompromissada, são entidades afinizadas com isto. Ou quando você vai numa balada, ou quando você vai num show de rap, ou quando você vai nesses ambientes assim tão difíceis, você pensa que quem está lá são os bons espíritos. Você acha que é Francisco de Assis que está lá no acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, dançando com a Clara de Assis? Na balada, enquanto tem uns bêbados de um lado, outros drogados no banheiro, outras interessadas em beijar 15, 20 ao mesmo tempo? Obviamente não estão espíritos elevados ali. Então, a pessoa que tem essa faculdade entra num ambiente desse, as entidades inferiores que estão lá sentem que esse indivíduo, como uma esponja, suga essas energias. Eles podem perfeitamente se associar com um médium, entre aspas. E o cara sai dali carregado de entidades, se sentindo mal, passando mal, vomitando, sem ter bebido, inclusive. Por quê? Porque ele foi num ambiente sem entender como funciona. Não é que uma pessoa não possa ir nesses lugares, adequadamente não deveria ir, né? Porém, se a pessoa vai, existem métodos, existem maneiras mentais que quando você aprende, você entra, não se sintoniza com as vibrações pesadas do ambiente e você consegue sair dali sem carregar muitos miasmas daquele lugar, nem muitos espíritos. Mas é preciso conhecer isso. Então, essas pessoas precisam de educação, mas elas precisam antes querer. Porque geralmente os médiuns gostam de ser o centro das atenções, porque ele teve um transe e todo mundo ficou preocupado. Mas ele não gosta de entrar na linha. Ele gosta de ser a estrela no picadeiro, o palhaço do circo. Mas ele não gosta de ser uma pessoa educada que se equilibre, porque aí ele vai impedir que essas aberrações aconteçam. Então, esse é o primeiro subtítulo. E você viu o que significa a corrente elétrica? Deu para entender o modo pelo qual, nos metais, os elétrons vão transitando de um átomo para outro, na última camada, chamada camada de valência, ok?
Bem, agora a gente vai para o segundo subtítulo. O segundo subtítulo leva essa expressão, corrente elétrica, como o assunto principal. E também nós apresentamos um resumo para que você possa entender o conteúdo principal antes de nós fazermos a leitura do texto original. Vamos lá? Vamos ao resumo. Corrente elétrica. Aqui, neste subtítulo, o autor explica a ligação da eletricidade com o magnetismo, organizando um campo magnético ao redor do centro magnético, que é o tal ímã, sempre na orientação norte-sul. Informa que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Afirma que a corrente mental, a nossa corrente mental, olha só que importante isto, é de natureza elétrica, apesar de ela ser menos mensurável no plano físico. Mas a gente já, fazendo aqui um pequeno parêntese, apesar de ela ser menos mensurável no campo físico, nós temos o quê? Nós temos o eletroencefalograma, não é? O que é eletroencefalograma? É um gráfico que mostra as oscilações elétricas do cérebro. Já é um exame até comum. Tem o eletrocardiograma, que é do coração, e tem o eletroencefalograma, que é justamente a percepção elétrica do encéfalo. Então, apesar de ser muito tênue, a corrente elétrica pode ser mensurável agora com aparelhos mais avançados, dentro do nosso pensamento, do nosso cérebro. Então você vê que também nesta área, André Luiz já está informando que nossa energia mental é elétrica. Nós temos uma referência elétrica. Olha lá. Afirma que a corrente mental é de natureza elétrica, apesar de ser menos mensurável no plano físico. O slide seguinte continua o resumo. Assim, André Luiz correlaciona os efeitos magnéticos que surgem da corrente elétrica comum com efeitos magnéticos de intensidade correspondente que surgem da corrente mental. Terminando a explicação, neste subtítulo, ele informa sobre os diferentes movimentos dos elétrons ao redor do núcleo atômico, bem como se refere ao movimento sobre o próprio eixo do elétron, que se chama spin, a ciência denomina de spin. Então, você vai observar uma coisa. Nós já vimos em programas anteriores que quando você tem um circuito em que você tem no centro um ímã, e em volta deste ímã você faz uma bobina. O que é uma bobina? Lembra de bob? Bob, que a pessoa põe na cabeça, a mulher põe na cabeça para dar umas voltas no cabelo. Antigamente era assim, né? Hoje é chapinha, esses negócios de fazer essas ondulações no cabelo, esses cachos. Mas antigamente a pessoa usava bob. Bob é um negócio redondo que enrola o cabelo e volta, né? Então, bobina é um negócio em que você enrola fio de cobre e naquele buraco que fica no meio, põe um ímã. E o que acontece? Quando você faz isso, você induz uma formação de corrente elétrica. É interessante isso, né? Você pode fazer um motorzinho, inclusive em casa. Algumas escolas fazem isso com seus alunos. Então, colocando isso, o magnetismo, dentro dessa noção, você perceberá que se você fizer o contrário, se puser uma pilha, ligar uma capacidade de fiação nos polos da pilha, você terá condições de induzir a formação de um magnetismo. A energia elétrica produz magnetismo. Você faz ímãs com corrente elétrica. Olha que interessante. E ao mesmo tempo você produz corrente elétrica usando o ímã. Como assim, André? Ora, o que é uma hidroelétrica? A hidroelétrica é o quê? São dínamos gigantescos que estão combinando rotação que a água produz no núcleo onde existem ímãs potentes que giram pela força da água
E ao redor destes ímãs existem enormes bobinas de fio. Quando o ímã vai girando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, sabe aquele? O ímã tem essa posição, norte e sul, positivo e negativo. Quando ele vai fazendo isso, o positivo e negativo vai começando a modificar aquela parte da camada de valência. E os elétrons começam a agitar-se, eles vão andando, e formam uma corrente elétrica. É corrente de elétrons. Por isso que precisa ser de metal. Um metal que tenha a camada de valência favorecendo a corrente elétrica. Não adianta fazer a bobina com madeira, plástico, porque na última camada desses elementos não há elétron disponível. Estão todos grudadinhos, eles não vão sair pulando. Por isso que são semicondutores ou são não condutores, os outros tipos de material. Enquanto que os metais não, os metais conduzem energia rápido, conduzem facilmente e podem ser imantados facilmente. Se você ligar um tronco de árvore em um sistema elétrico, ele não vai se transformar num ímã. Ele não vai criar campo elétrico, campo magnético. Mas se você puser um pedaço de aço e induzir energia elétrica, ele vai gerar em torno dele magnetismo, que são os chamados eletroímãs. E ele vai atrair outros metais, gruda nele enquanto está ligado. Quando desliga, tudo cai, porque ele perde essa capacidade. Mas quando está ligado, ele gera magnetismo. E André Luiz está explicando então nesse segundo subtítulo, que nossa mente, nosso circuito mental é de natureza elétrica. Ora, se é de natureza elétrica, produz magnetismo também dentro, quando ela está atuando. Só que é mais diferente, é um pouco diferente da corrente elétrica comum, mas é o mesmo princípio. Olha que interessante. Então agora nós vamos ler o que André Luiz falou neste subtítulo, diretamente no livro Mecanismos da Mediunidade. Acompanhe aí na tela os slides que falam desse subtítulo. Corrente elétrica. Para que se faça mais clareza em nosso tema, é indispensável incluir o magnetismo de modo mais profundo em nossas observações iniciais. Sempre que nos referimos ao estudo de campos magnéticos, o ímã é recordado para um marco inicial de qualquer anotação. É importante o ímã. Nele encontramos um elemento com a propriedade de atrair limalhas de ferro ou de aço e que, com liberdade de girar ao redor de um eixo, assume posição definida relativamente ao meridiano geográfico, voltando sempre à mesma extremidade para o polo norte do planeta. Quando você tem o ímã, todos os elementos que eventualmente estão em volta deste ímã estarão conectados, obedecendo essas linhas de força, indicando o polo norte. Estabelecendo algumas ideias com respeito ao assunto, consignaremos que a corrente elétrica é a fonte do magnetismo, até agora para nós conhecida na Terra e no plano espiritual. A corrente elétrica é a fonte do magnetismo. Não existe corrente elétrica sem magnetismo. E ao mesmo tempo, quando você põe o magnetismo em ação, você pode produzir uma corrente elétrica. Olha que legal isso. A maior parte das pessoas não consegue entender. Mas essa é a natureza. Nessa mesma condição, diz André Luiz, entendemos que a corrente mental, que também é corrente de natureza elétrica, embora menos mensurável na esfera física, e em torno, portanto, da corrente elétrica, através desse ou daquele condutor, surgem efeitos magnéticos de intensidade correspondente à da corrente. E sempre que nos proponhamos a produção de tais efeitos, é necessário recorrer ao apoio da corrente referida. Quer obter efeitos magnéticos, você precisa da corrente elétrica. Aí ele continua explicando. Sabemos, no entanto, que a eletricidade vibra em todos os compartimentos do mundo infinitamente pequeno. Em tudo tem energia elétrica, tem eletricidade. Em cálculo aproximado,
E aí ele vai começar a dar uns detalhes técnicos para os que são aficionados em física, em eletrônica, em eletricidade. Aí está citando cargas dos elétrons. Ele está dizendo, olha, em cálculo aproximado, não ignoramos ou sabemos que um elétron transporta consigo uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a medida dessa carga elétrica. É muito pequenininha essa carga elétrica. Mas todos os elétrons têm essa carga. Além do movimento de translação, que é o que faz o elétron girar em torno do núcleo, ou movimento de saltos, em que ele sai, quando ele recebe uma energia, ele pula para a camada mais externa, em derredor do núcleo, os elétrons se caracterizam igualmente por um determinado movimento de rotação sobre seu próprio eixo. Se podemos nos referir desse modo às partículas que exprimem isto, produzindo os efeitos conhecidos por spins. Spins. Então, o elétron gira em torno do núcleo, o elétron, quando recebe estímulo, ele pula para a camada mais externa, mas ao mesmo tempo, isso acontece, isso é que nem a Terra. A Terra não gira em torno do Sol? Nós não temos Marte, que gira mais longe um pouco? Nós temos Júpiter, Saturno, que estão girando cada vez mais longe, seriam semelhantes às camadas do elétron, do átomo, aliás. Então, existem aqueles elétrons que estão girando ao redor do seu núcleo. Então, tem esse movimento de girar, depois tem um movimento em que ele pode saltar de uma camada para outra, como se a Terra, recebendo energia, fosse impulsionada para estar na órbita em que está Marte, por exemplo. Mas tem um outro movimento, o movimento dele em torno dele mesmo. A Terra gira em torno de si, não é mesmo? Tem dia e noite, dia e noite, dia e noite, porque tem a rotação. Então ele está dizendo que os elétrons também têm rotação em torno do próprio eixo. E se nós vimos que, se você girar pela força da água, o dínamo de uma hidrelétrica, você vai induzir uma corrente elétrica numa determinada direção. Se você inverter o dínamo, girando no sentido oposto, a corrente elétrica vai girar no sentido oposto. Que legal! Então ele está falando que esse movimento conhecido por spin também faz parte do processo de gerar magnetismo na corrente mental. Os elétrons mentais, eles têm essa característica. E agora, no próximo subtítulo, nós vamos entender um pouquinho do que são spins e do que são domínios, que é o último subtítulo de hoje. Vamos ver o resumo? Vamos ao resumo. Olha aí, olha que legal, ó. Ali está o elétron gordinho. Só que o elétron está do lado esquerdo, girando no sentido anti-horário, tá vendo? A seta verde indica que ele está girando, e nesse sentido, o polo sul está abaixo, e o polo norte está acima. Porém, existem elétrons que giram no sentido oposto, que giram no sentido horário, que é o está à direita, tá vendo? Quando ele gira no sentido horário, o norte vai para baixo e o sul vai para cima. Esse spin é o giro, e ele está começando a definir isso. Eu estou colocando no resumo. Olha ali, ó. Spins são movimentos circulares do elétron sobre si mesmo e podem ser em dois sentidos, sentido horário e sentido anti-horário. Vamos para o próximo slide. Os elétrons se comportam como um ímã em função da sua rotação no sentido horário ou anti-horário. Tá vendo ali, ó? Novamente, do lado esquerdo você tem o mais e do lado direito você tem o menos, quando o spin é negativo, porque o norte está para baixo. E aí, no resumo, está escrito ali, ó, spins são movimentos circulares do elétron sobre si mesmo e podem ser nesses dois sentidos, horário e anti-horário. No slide seguinte, nós vamos ver uma coisa interessante. Ele diz que, e aqui é o resumo que eu fiz, né? Em função dessas peculiaridades, de estar girando de um lado ou de outro, surgem efeitos magnéticos especiais nas camadas mais exteriores do átomo de ferro, por exemplo.
fazendo com que surjam áreas do metal que se combinem, proporcionando a formação de pequenos ímãs microscópicos que são chamados de domínios. Qual é a diferença do spin e domínio? Meu Deus do céu, isso está ficando meio complicado, seu André. Olha, vamos ver então, para você entender o próximo slide. Domínios magnéticos, está vendo isso aí? Aquilo lá é um pedaço de metal. Você vê que o metal não está todinho com as setas para o mesmo lado. Naqueles grupos, você vê que o norte está apontado pela setinha, eles estão emparelhando os spins de uma forma diferente. Naquele quadradinho, naqueles quadradinhos, naquelas arestas diferentes que você vê, os diversos desenhos geométricos, você vê, ora o grupo está apontando para baixo, ora está apontando para a esquerda, ora está apontando para cima. Cada campo desse, dentro de um metal, é chamado de domínio. Naquele pequeno grupinho, a orientação está assim, né? Eles estão se juntando numa determinada direção. Só que no vizinho está diferente, está numa outra direção. Esse domínio magnético, está aí a definição, é uma região com emparelhamento padrão dos spins. Os spins estão emparelhados naquela direção. Ou seja, não existe ainda uma harmonia total nesse pedaço de metal. Eles não estão orientados. Vamos agora no slide seguinte. Em uma placa de metal, estes diversos domínios estão orientados aleatoriamente, até que uma força magnética maior os polarizem, padronizando-lhes a direção de tal forma que quando todos os domínios assumem idêntico sentido, costuma-se dizer que o metal está saturado e que todas as valências dos átomos desse corpo estão ocupadas. Está tudo em agora... Você põe ordem na casa. Imagina um pelotão que está na hora do descanso, cada um está sentado num canto, 2 amigos aqui, 3 amigos conversando lá numa rodinha, e então chega o tenente, chega o sargento, vamos entrar na fila, vamos entrar em ordem. Aí todo mundo corre, todo mundo se alinha, todo mundo se cobre, se alinha, e aí fica o pelotão de novo certinho. Então, quando tem um sargento, quando tem o tenente, quando chega o comandante, está todo mundo certinho. Que é o que nós vamos ver no próximo slide. Dá uma olhadinha. À esquerda, vocês estão vendo um prego, né? Prego de aço ali, ó. Dentro do prego, à esquerda, vocês estão vendo que os domínios norte e sul estão totalmente assim, aleatórios. É o batalhão ou aquele pelotão que está na hora do descanso. Cada um fica conversando com seus amigos, fazendo rodinha. Olha ali, à esquerda. Aí o que acontece? Chega o tenente, chega o sargento, seja o comandante, que é o imã, olha ali, na direita, norte e sul, puseram um imã perto do prego. Olha o que aconteceu com todos os domínios. Todos eles ficaram endireitados. Ou seja, na região norte do imã, você está vendo que está atraindo o sul dos domínios. O sul está em cima agora. E na região sul do imã, nos domínios magnéticos, está sendo atraído o norte. Então, todos os nortes estão embaixo. Olha que legal. E aí, o metal está, como eles costumam dizer, está saturado. Quando não existe ainda uma passagem magnética, os domínios estão todos aleatórios. Olha ali, norte e sul, cada hora para um lado. Do lado esquerdo, você vê a confusão do pelotão sem estar ainda em forma. Porém, quando chega o sargento, o tenente, o comandante e diz, vamos entrar em forma, todo mundo corre, põe no seu lugar, os mais altos em cima, os mais baixinhos atrás, cobre a linha, fica todo mundo olhando para quem está mandando. Olha ali. Você vê então essa orientação, que é, no caso, aquela que deixa todo mundo virado para o mesmo lado. Com isso, você tem uma visualização do que André Luiz está falando no subtítulo, spins e domínios. Vamos fazer a leitura? Vamos ver agora o texto em si que André Luiz nos escreveu. Ali está, ó, o nosso slide. Spins e domínios. Geralmente, nas camadas do sistema atômico, os chamados spins ou pequeninos vórtices magnéticos, revelando a natureza positiva ou negativa, dependendo de se ele gira para um lado ou para o outro, né? Eles se compensam uns aos outros, mas não em determinados elementos. Como acontece, por exemplo, com o átomo de ferro,
no qual existem 4 spins ou efeitos magnéticos desajustados nas camadas periféricas, provocando as avançadas peculiaridades magnéticas que se exteriorizam do ferro. Porquanto, reunido a outros átomos da mesma substância, faz que se unam, ocasionando a formação espontânea de ímãs microscópicos dentro do próprio ferro, ou, mais propriamente, domínios. Esses domínios se expressam de maneira irregular ou desordenada, guardando, porém, a tendência de se alinharem, como, por exemplo, no mesmo átomo de ferro a que nos reportamos. Inclinando-se a esse espontâneo ajustamento, de conformidade com um dos 3 eixos do cristal desse elemento, mas sofrem obstrução oferecida pelas energias interatômicas, a funcionarem como recursos de atrito contra a mudança provável da condição magnética que lhes é característica. A princípio, eles poderiam estar todos reunidos por numa mesma aresta do cristal, mas eles estão entre si também em atrito, então eles ainda não estão em harmonia. Não existe nenhum sargento ainda mandando eles entrar em forma. Agora veja só o que ele vai continuar dizendo aqui. Todavia, se a intensidade magnética do campo for aumentada, alcançando determinado teor, com capacidade de garantir a orientação de cada domínio atingido entra imediatamente no alinhamento magnético. E à medida que se dilate o campo, quanto mais aumenta o campo magnético que está sendo aplicado, todos os domínios se padronizam pela mesma orientação, tornando-se dessa forma o fluxo magnético gradativamente maior. Tão logo a totalidade dos domínios assume direção idêntica, afirma-se que o corpo ou material está saturado, ou mais exatamente, que já estão ocupadas todas as valências, essas características de interação elétrica dos elétrons da última camada do átomo, dos sistemas atômicos que esse corpo ou material se compõe. Então é uma característica nesse subtítulo bastante interessante em relação à orientação magnética dos elétrons, que a princípio estão ali meio jogados, formando pequenos grupinhos, como se fosse um pelotão que na hora da folga está cada um sentado sozinho ou com seus amigos, fazendo rodinhas, contando piada, fumando, fazendo coisas. Eles não estão, eles fazem parte do mesmo pelotão, mas não estão em harmonização naquele momento. Porém, quando o fluxo magnético aumenta, quando o comandante chega, quando o sargento ordena que todo mundo entre em forma, todo mundo sabe o seu lugar e como agir. Então, cada um vai para o seu posto, fazem o alinhamento, fazem a cobertura, põem a mão assim esticada para garantir a distância, então eles ficam num quadrado, num retângulo organizado. E é aí que você vai entendendo que fica mais fácil da corrente elétrica passar pela imposição de uma organização no campo magnético dos domínios. E deu para a gente ver, entender bem isso quando vimos aquela experienciazinha do prego. Aquele exemplo do prego é muito fácil de entender. Quando o prego está assim, sem organização, ele não está com os seus domínios em harmonia. Quando você está na sua oficininha, você já notou que você pode... Isso é uma experiência que as crianças fazem. Você pega um preguinho, ele não gruda em nada. Nada gruda nele. Ou é até mais fácil você fazer isso com clipes de papel. Sabe aquele clipes que a gente prende um papel no outro assim? Você tem um clipes todo posto lá dentro, está tudo bagunçado, nenhum clipe está grudado no outro. Daí o que você faz? Você pega um ímã, esses ímãs de escola mesmo, você pega aqui um clipes, esfrega nesse ímã. Esfrega, ele está sendo imantado, assim que a gente chama, né? O que está acontecendo? Imantando este ímã, você está transferindo para os domínios do metal que é feito o clips.
de esfregá-lo no ímã, os domínios do metal, que é a matéria-prima do clips, estão se ordenando, estão se saturando norte e sul, de acordo com o ímã que você induziu. E a partir desse momento, este domínio orientado, se você aproximar aquele clips, que não é um ímã na sua originalidade, se você aproximar esse clips de todos os clips que estão naquele compartimento, um monte de clips que está lá vai grudar nele. Ele fica imantado. Eu tenho um amigo, que aliás é companheiro nosso aqui da equipe, que adora mexer com máquina, com oficininha. Ele tem um conjunto de chaves de fenda, chave Allen, chave Phillips, aquela chave Phillips que tem quatro ranhuras para você pôr no parafuso, que você compra essa chave, na ponta dela, ela já está imantada. Por quê? Porque quando você puser o parafuso encaixado ali, ele não cai. Porque a ponta imantada atrai o parafuso. Aí fica fácil de você ficar apertando. Não precisa ficar segurando o parafusinho e depois apertar até ele pegar a rosca. Não precisa. Já está imantado. Então, é muito mais prático você lidar com ferramentas que estejam imantadas. Daí seria importante você entender essa característica. Alguns metais podem ficar com o domínio tão bem orientado que eles guardam, por um tempo, a imantação. Depois de você deixar o ímã, que agora é o seu clips, dentro do recipiente com os outros clips, ele vai perdendo de novo a imantação e aí ele não gruda mais com ninguém. Aí você tem que tirá-lo de lá, pegar o ímã de novo, esfregar, e aí ele volta a ser imantado. Porque os domínios, depois de um certo tempo, se perdem. Aquela energia, o sargento, que o sargento saiu de perto, é que nem professor saindo da sala. Quando o professor está em sala, está todo mundo sentadinho, todo mundo certinho. Aí o professor vai tomar água, sai da sala, vira uma zona, uma bagunça, um joga papel no outro, outro vira para trás, começa a conversar. É mais ou menos isso, o efeito do magnetismo nesses domínios. Quando eles estão orientados, quando o metal se diz saturado, isso é fácil de você transferir para outro metal. Olha que legal. E ele vai fazer uma referência à questão da mediunidade. Só que essa referência a gente vai ver só no outro programa. No outro programa, na semana que vem, você já pode terminar de ler o capítulo. Mas semana que vem nós vamos dar continuidade e vamos terminar o capítulo 8º, que vai falar sobre o eletromagnetismo e a mediunidade, tá bom? Eu espero que você esteja interessado em aprender essas coisas, porque tem uma ligação muito grande com as percepções mediúnicas. E eu gostaria muito que você também enviasse o nosso link para os seus amigos, porque eles também não sabem, às vezes, que a gente está fazendo esse programa. Então, se você manda o link, se você fala do nosso programa, é como se você fosse o imã e está ajudando outros a ficarem organizados com seus domínios na direção de André Luiz e do Mecanismos da Mediunidade. Eu espero você na próxima semana. Vai lendo o livro, tá? Semana que vem a gente vai terminar esse capítulo 8º. Um grande abraço, obrigado pelas suas manifestações, pelas suas mensagens, por aquilo que você tem demonstrado tão interesse naquilo que André Luiz está nos ensinando. Eu espero você no próximo O Espírito da Letra. Até lá e muita paz.